Imagina você estar no meio da floresta amazônica, numa estrada de terra, sem sinal de celular, sem socorro por perto, com caminhões passando e levantando uma nuvem de poeira tão densa que você mal enxerga o caminho à frente. Essa é a realidade de quem enfrenta hoje o trecho do meio da BR-319. Mas essa estrada não é só sobre poeira, lama ou dificuldade de viagem. É sobre vida. Durante a pandemia da Covid-19, muitos amazonenses morreram porque o oxigênio não chegou a tempo em Manaus. Com os rios secos por causa da estiagem, o transporte fluvial parou e pela quantidade de cilindros não havia como levar tudo de avião. A única alternativa possível na época era a estrada. E aí vem a pergunta que dói até hoje. Como transportar oxigênio numa estrada que existe apenas no papel, mas não existe de verdade para o governo federal, ONGs com interesses estrangeiros e militantes ambientalistas? A BR-319 poderia ter salvado vidas, e não só na pandemia, durante as secas severas como a de 2024, a maior da história do Amazonas. Nossa indústria praticamente parou. O polo industrial de Manaus sofreu prejuízos bilionários. Só o estado do Amazonas perdeu cerca de 1 bilhão em arrecadação. Empresas deixaram de produzir, empregos ficaram ameaçados e o custo de vida disparou. Tudo isso porque o Amazonas depende quase que exclusivamente dos rios. E quando o rio seca, o estado praticamente para. Na seca, a poeira da BR-319 esconde o caminho. Na chuva, o barro vira sabão. Caminhões derrapam, carros atolam e filas se formam em locais como o Distrito de Realidade, perto de Humaitá, além de acidentes. Inclusive, um grave acidente ocorreu hoje na BR-319 e, graças a Deus, não houve vítimas fatais dessa vez. Rapaz, olha o milagre, cara. O ônibus tombou 2 vezes na Pirambeira. Todo mundo em pé aqui fora, alguns mais machucados, outros menos machucados. Agora tem uma criança de colo, tem mais 2 crianças pequenas, sem um arranhão. Os adultos machucaram, alguns cortes, testa, nariz. Agora, olha o outro milagre aqui, ó, do lado da água, cara. De noite, todo mundo desnorteado da queda. Como é que Deus é maravilhoso. Ali, distância não se mede em quilômetros, mas em horas e até dias de sofrimento. E o detalhe cruel: naquele trecho não tem posto, não tem SAMU, não tem base de apoio. Como é que é? Tem, quando muito, um restaurante próximo com o Starlink. E o resto é contar com a solidariedade de quem passa por lá. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Agora pensa comigo, se essa rodovia estivesse asfaltada, seria uma rota alternativa quando os rios secam. Garantiria o escoamento da produção, o abastecimento do estado e a circulação de insumos. E, acima de tudo, daria segurança para a nossa população. A BR-319 não é luxo, não é capricho. É logística, economia, soberania e dignidade. O que tem travado a pavimentação do trecho do meio não é falta de dinheiro nem de tecnologia, é ideologia e judicialização. O IBAMA já concedeu a licença prévia reconhecendo a viabilidade ambiental, mas a licença de instalação foi travada por ações movidas por ONGs e grupos que muitas vezes falam da Amazônia sem viver a Amazônia. E aí entra um ponto decisivo. O Congresso Nacional aprovou a nova Lei de Licenciamento Ambiental, criando um caminho claro na lei para priorizar a reconstrução e repavimentação de rodovias pré-existentes e estratégicas. E aqui é preciso reconhecer o papel do senador Eduardo Braga. Foi dele a emenda que deu segurança jurídica para destravar a pavimentação da BR-319. O asfaltamento é mais do que a garantia do direito de ir e vir. É a melhoria da qualidade de vida, é o barateamento dos alimentos, do combustível. É um sonho antigo que parece finalmente despertar para a realidade. Estas são ações que fazem com que o Amazonas volte a ser forte de novo. É isso que nós estamos lutando e é por isso que eu sou senador do Amazonas. Sou senador da República Federativa do Brasil, eleito pelo Amazonas. E eu tenho que ter orgulho de ser amazonense e lutar pelo povo do meu estado. No momento em que o próprio governo federal e a ministra Marina Silva, inimiga número 1 do Amazonas,
são contrários à obra, Braga teve estatura política, independência e coragem para enfrentar o debate e defender o Amazonas. Não é pouca coisa. Poucos têm força para peitar o governo federal e capacidade de articulação nacional quando o interesse do Estado está em jogo. O ministro dos Transportes, Renan Filho, já afirmou publicamente que agora espera obter, no início de 2026, a licença ambiental para pavimentar o trecho do meio, ou seja, nunca estivemos tão perto. Iniciamos um trecho de 50 quilômetros de pavimentação, tá caindo asfalto depois de 15 anos na BR-319, estamos pavimentando esse trecho e a gente espera, nos primeiros meses do ano que vem, ter o licenciamento do trecho do meio, para licitarmos e iniciarmos obra no trecho do meio. Eu acho que o ano de 26 vai marcar o reinício de obras no trecho do meio para tirar Manaus do isolamento e garantir um acesso por asfalto à cidade, a capital do estado do Amazonas. E enquanto isso, as obras já acontecem na prática em alguns trechos da rodovia. Neste momento já está caindo asfalto novo na BR-319, do quilômetro 198 ao 250. Já está sendo asfaltado 52 quilômetros. As pontes de madeira estão todas elas recuperadas. Mas a boa notícia é que agora, até o final de dezembro, nós receberemos a licença para a construção de 54 pontes de concreto e de estrutura metálica com 1 quilômetro de pavimentação antes e depois. A BR-319 vive hoje o momento mais importante das últimas 3 décadas. E por que isso importa tanto? Porque a estrada é desenvolvimento, é comida mais barata, é gás e gasolina mais barato, é remédio chegando, é emprego, é socorro, é dignidade para quem vive no interior. É o nosso direito de ir e vir. A BR-319 não é contra o meio ambiente, ela é a favor das pessoas. E quem é contra essa estrada, na prática, joga contra o Amazonas e contra o Brasil. E isso não é debate ideológico, é a realidade. Agora, tudo aponta para 2026 como um ano decisivo, técnico, jurídico e político. E a BR-319, sem dúvida, será um dos grandes temas da próxima eleição. Agora eu te pergunto, você acredita que dessa vez a BR-319 sai do papel? Comenta aqui.